Oi, gente, tudo bem? Professora Cíntia Bernardelli, de Língua Portuguesa. Esta semana a gente vai trabalhar pronomes e é um assunto muito importante. Prestem bastante atenção na explicação, qualquer dúvida depois é só me chamar, tá bom? Beijo e vamos para a aula. Bom, conforme eu tinha falado na aula passada, pronome, vive pronome, substitui ou acompanha o substantivo, correto? Aí eu coloquei para vocês os exemplos, né? Maria faltou, substantivo, verbo. Ela faltou, pronome e verbo. Aquela aluna faltou, pronome demonstrativo, substantivo e verbo. No primeiro caso aqui de Maria, Maria é um substantivo. Aqui embaixo, o pronome ela substitui Maria. E aqui neste caso, aluna é um substantivo e o pronome aquela acompanha o substantivo. Existem 7 tipos de pronomes. Um deles que eu posso falar rapidinho são os pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade, o próprio você. Você é um pronome de tratamento, que era vas me ser, ficou vas um ser, agora é você, daqui a pouco tá você, daqui a pouco tá As coisas vão mudando com o tempo. Vamos para os tipos de pronomes interrogativos. Pessoal, interrogativo lembra interrogação, que lembra o quê? Pergunta. Servem para formular perguntas diretas e indiretas. Que horas são? Quantos anos você tem? Qual é a sua matéria favorita? E eles são classificados em variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, ou seja, eles modificam para concordar com o meu substantivo. O que e o quem são invariáveis, ou seja, não modifica para concordar com ninguém. Os possessivos indica posse, ou seja, a quem do discurso pertence aquele elemento. Aí nós vamos ter aqui a primeira pessoa do singular, eu vou falar que é meu carro, teu carro, seu carro. Ou primeira pessoa do plural, nosso carro, segunda pessoa do plural, vosso carro e terceira pessoa do plural, seu carro. Deixei aqui para vocês uma tabelinha, como é que é os pronomes possessivos de primeira pessoa do singular e do plural, da segunda pessoa do singular e do plural e terceira pessoa do singular e do plural. 3. Indefinidos. Vocês lembram quando eu falei para vocês a respeito dos artigos indefinidos que indefine, ou seja, não deixa com exatidão que professora é aquela que faltou, uma professora faltou? Os pronomes indefinidos fazem a mesma coisa. Eles também indefinem, eles dão uma ideia o quê? Vaga e sempre fazem alusão a uma terceira pessoa. Alguém faltou? Todos viajarão no fim do ano. Qualquer um consegue. Pessoal, quando eu falo para vocês todos viajarão, fica certo quem são esses todos? Quantos são esses todos? Todos da sua casa, todos da sua turma, todos do seu bairro, todos do seu trabalho? Não dá para saber. Qualquer um consegue. Quem é esse qualquer? Alguém faltou? Alguém faltou quem? Entendeu? Então fica indefinido. Aí aqui tem para vocês também uma tabelinha, dá pausa no vídeo e observa direitinho. Quais são os pronomes indefinidos variáveis do singular masculino e feminino e os pronomes indefinidos variáveis do plural masculino e feminino. Próxima. Pronomes relativos. Relaciona com algo que foi dito antes para que o seu discurso não fique tão repetitivo. A aluna que comentei contigo faltou, a aluna a qual comentei contigo. Esse pronome aqui está fazendo alusão à aluna. Este é o livro cujo escritor não publicou, está fazendo referência ao livro. Aquele foi o lugar onde conheci você. Onde é um pronome relativo que faz alusão a lugares. Aqui também tem um quadrinho que eu coloquei para vocês dos pronomes relativos variáveis masculino e feminino e os invariáveis, aqueles que não precisam concordar com ninguém. Pronomes demonstrativos é os que eu mais gosto. Eles demonstram a posição em que um determinado elemento se encontra em relação à pessoa do discurso. Ele faz referência ao tempo, ao espaço e no próprio discurso e também para desfazer a ambiguidade. Quais são eles? Esse, este e aquele, ou as suas variações. Esse, essa, desse, dessa, ou no plural. Esses, essas, desses, dessas. Este, esta, deste, desta. Aquele, aquela, daqueles, daquelas, aquilo e daquilo. Esse aquilo e daquilo, eles são invariáveis. Não precisam ir para um plural para concordar com ninguém. Aquilo que você comentou, isso não existe. Aquilo que vocês comentaram, não varia.
Pronomes demonstrativos na esfera espacial. Quando eu falo esfera espacial, eu estou falando do espaço em que as coisas estão. Eu vou usar este para perto de quem fala, eu. Esse, quando alguma coisa está perto de quem ouve, você. E aquele, quando está longe de nós dois, de mim e de você, ok? Esta caneta aqui, esse celular aí, aquela escola lá. Este aqui, esse aí, aquele lá. Esfera temporal, eu estou falando de presente, passado e futuro. Eu vou usar este quando eu estiver falando de algo que está acontecendo agora ou que vai acontecer no futuro. Por exemplo, este ano está sendo difícil e bota difícil nisso. Esse é passado próximo, é aquilo que não aconteceu há muito tempo. Olha lá, esse ano de 2019 foi bem mais tranquilo, ou seja, ano passado. Já o aquele é usado para um passado muito distante. Olha o exemplo. Em 1994 fomos tetra. Todos fomos felizes naquele ano. Faz muito tempo. Quando eu faço referência a um passado muito distante, eu vou usar aquele, aquela, aquilo, daquilo. Este, presente ou futuro. Esse, passado próximo. Aquele, distante, muito distante. Esfera textual, para fazer referências. Anafórica é o esse que já foi dito. Como assim, professora? Assim, você não vai. A minha decisão é essa. Qual é a minha decisão? Que você não vai. Eu já disse. Então, eu vou usar o esse. Agora, catafórica é este, quando será dito. Olha o exemplo. A minha decisão é esta. 2 pontos. Você não vai. Qual é a minha decisão? Que você não vai. Eu ainda vou dizer que decisão é esta. E você não irá, mas há aqueles que irão. Esse aqueles é chamado de referência esofórica, para fora, é para fora do discurso. É quando ele não está nem na frente e nem para trás. Ele está fora. Então, anafórica já foi dito, catafórica será dito e aquele esofórica quando está fora do discurso. Para desfazer certas ambiguidades, duplos sentidos no discurso. Eu tenho na frase 2 referências. O que estiver mais próximo, eu vou usar este. O que estiver mais distante, eu vou usar aquele. Olha o exemplo. Mário e João cursarão a faculdade. Este de matemática, aquele de jornalismo. Qual que está mais próximo de matemática? João. E qual que está mais distante? Mário. Então, João é este e Mário é aquele. Mas quando eu tiver 3 referências, como é que eu vou fazer? Mesma coisa. O Y ali, ó, está mais próximo, o X está mais ou menos distante e o aquele está mais distante ainda. Olha ali uma frase. João, Maria e Pedro vão à festa fantasia. Este de marinheiro, essa de sereia e aquele de bombeiro. O mais próximo é este, portanto é Pedro. O mais ou menos distante é Maria, então é essa. E o mais distante de todos vai ser aquele que é João. Bem simples. Aí eu tenho aqui para vocês uma tabela com um resumo de tudo que eu falei agora. As referências espacial, temporal e textual, o uso de cada um. Dá uma pausa no vídeo e estuda direitinho essa tabela aí. 6. Pronomes pessoais. Eu deixei ele por último, não foi à toa. Eles representam as 3 pessoas do discurso. Quem fala, para quem se fala e de quem se fala. Primeira, segunda, terceira pessoa. Existem de 2 formas. O caso reto, que tem função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Quando é que ele é sujeito? Assim, ela é bonita. E quando que ele é predicativo do sujeito? A bonita é ela. Mas, professora, essa frase aqui não poderia estar invertida e ela ser o sujeito e a bonita ser o predicado, como em cima? Não. Lembra que eu falei para vocês que o a define ou indefine quem é o substantivo, indica para mim quem é o núcleo? Tenta colocar ela é bonita, não dá certo. Então esse bonita aqui vai ser o sujeito e esse aqui vai ser predicativo do sujeito. Conjuga verbos também, olha lá, o singular eu, tu, ele e o plural nós, vós, eles. A vida escolar inteira de vocês batendo nessa mesma tecla. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Entenderam por que eu deixei os pronomes pessoais, que geralmente é o primeiro que a gente trabalha em pronome para o final? Porque ele vai linkar com o quê? Com o próximo assunto, que é verbo. Caso oblíquo.
ele exerce a função simplesmente de complemento. Ele gosta de mim, escrevo-te estas mal traçadas linhas. Ninguém fala assim, você falaria mais ou menos assim. Escrevo estas mal traçadas linhas para ti, porque quem escreve, escreve algo para alguém. Para quem que ele está escrevendo? Para ti. Aí, tem aqui para vocês uma tabelinha também das pessoas do discurso, dos pronomes pessoais do caso reto, dos pronomes oblíquo átonos e dos pronomes oblíquos tônicos, que são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, me, te, se, nos, vos, o, alhe, os, as, lhes. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, me, te, se, nos, vos, o, alhe, os, as, lhes. O grande problema dos pronomes pessoais do caso reto e caso oblíquo seria para eu ou seria para mim? Olha aí uma matéria de jornal que muita gente debateu. Nossa, que jornal burro! Não sabe nem escrever, nem sabe nem que mim não conjuga verbo. Olha a manchete. No Brasil, seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina. Ai, que burro! Dá 0 para ele! Vamos estudar agora, então, quando é que eu uso para eu, quando eu uso para mim, para não acontecer erros, né? Para mim fazer, para mim comer, ok? A regra é clara, ok, Galvão? Pronome reto sempre vai funcionar como sujeito, o eu. O pronome oblíquo funciona como complemento, o mim. O eu faço a ação, o mim recebe a ação. Enviar o arquivo errado para mim ou para eu. Tudo certo entre eu e você, tudo certo entre mim e você. Falaram mal de eu hoje ou falaram mal de mim hoje. Não parta sem mim. Instintivamente, você vai preencher isso aí dessa forma. Enviar o arquivo errado para mim. Tudo certo entre mim e você. Falaram mal de mim hoje e não parta sem mim. Então, qual é a regra? Que depois da preposição, o eu vira mim, assim como tu vira ti. E para você saber isso, então, se você usa o mim ou se você usa o eu, você vai ter que saber quais são as preposições. Isso é a matéria da próxima aula, mas eu já posso adiantar para vocês. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás, traz. Essas são as preposições essenciais. Quando é que essa regra não vai valer? Que regra, professora? Essa que depois da preposição, o eu vira mim e o tu vira ti. Quando é que ela não vai servir? Mesmo após as preposições. Se o pronome funcionar como sujeito de um verbo, ele deve assumir a forma reta, ou seja, ele tem que ser pronome pessoal do caso reto, ou seja, ele tem que ser o eu. Ela trouxe o presente para a lacuna desembrulhar. Quem desembrulhará o presente? Quem é que trouxe? Ela. Quem é que vai desembrulhar? Eu. Então ele é sujeito. Ela trouxe o presente para a lacuna. Quem trouxe o presente? Ela. Ela é o sujeito da oração, então aqui é mim. Minha mãe disse para ficar em casa. Pergunta para o verbo ficar aí. Quem ficará em casa? Eu. Então, tem que colocar o eu ali, porque ele é sujeito. E minha mãe disse para a lacuna a verdade. Quem é que disse a verdade? A minha mãe. Você vai perguntar para o verbo quem é que vai desembrulhar, quem é que trouxe o presente, quem é que vai ficar em casa e quem é que disse alguma coisa. Há casos em que o mim pode vir antes do verbo sim. Olha aí, o médico pediu para mim fazer exercícios, o sempre foi difícil para mim fazer exercícios. Percebam que aqui, ó, do para frente é o mesmo complemento. Então significa que é para mim nos dois? Não. Presta atenção no macete agora. Você vai apagar o elemento para a lacuna aí. Você apaga ele, tá? Como é que fica? A primeira frase aqui, ó. Essa o médico... Olha lá, o médico pediu fazer exercícios. E como é que fica a segunda sem o para lacuna? Sempre foi difícil fazer exercícios. Em qual das frases o para mim é dispensável? Ou seja, a frase fica com sentido sem ele. Qual que é? O médico pediu fazer exercícios? Ou sempre foi difícil fazer exercícios? Sempre foi difícil fazer exercícios. E quando você apaga o para lacuna e a frase fica sem sentido, o correto é para eu, pois ele é o elemento essencial, ou seja, o sujeito. Então, em cima fica, o médico pediu para eu fazer exercícios, porque quem é que vai fazer exercícios? Sou eu. E o que sempre foi difícil?
Eu? Não, fazer exercícios. Então aqui é mim. E vocês observem que esta frase aqui, ela está na ordem indireta. Como é que fica na ordem direta? Assim, fazer exercícios sempre foi difícil. Aí você coloca aqui o para quem, o para mim. Esse para mim aqui, ele é tão indispensável que eu posso pegá-lo e colocá-lo em vários lugares diferentes, ou eu posso retirá-lo da oração, que vai continuar com sentido. Fazer exercício sempre foi difícil, não fez falta. Para mim, fazer exercícios sempre foi difícil, ou eu posso colocá-lo no meio. Fazer exercícios para mim sempre foi difícil. Já o para eu não posso colocá-lo em qualquer lugar. Olha lá, basta para a lacuna ler os clássicos. Tira o para a lacuna, fica como? Basta ler os clássicos. Se eu tiro o para a lacuna e a frase continua com sentido, então é mim. Basta ler os clássicos para mim. Para mim, basta ler os clássicos, simplesmente basta ler os clássicos. Vou comprar um ventilador para a lacuna dormir melhor. Vou comprar um ventilador para mim dormir melhor ou vou comprar um ventilador para eu dormir melhor? Tira o para a lacuna, fica como? Vou comprar um ventilador dormir melhor. Perdeu sentido? Perdeu, então significa que é para eu. É essencial para a lacuna dormir melhor. É essencial para mim dormir melhor ou é essencial para eu dormir melhor? Tira o para a lacuna, fica como? É essencial dormir melhor. Fez falta? Não, então é para mim. É essencial para mim dormir melhor. Agora vamos voltar lá no comecinho. E olha essa seguinte oração aí. No Brasil, seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina. Tá certo? Tá errado? Faz o teste. No Brasil, seria muito difícil fazer um curso de medicina. Ou seja, para mim é acessório, portanto não poderia ser para eu. Porque se você perguntar, o que seria muito difícil fazer no Brasil? Qual é a resposta? Um curso de medicina. Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver os verbos, a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio. Começou a chover, mesmo que eu quisesse gravar tudo agora, não ia ficar muito bom. Beijo enorme, qualquer dúvida me procura e usa este vídeo para resolver os exercícios. Até a próxima, tchau, tchau.